Vamos orar mais uma vez, antes da gente compartilhar a palavra. Eu peço que você esteja nesse momento, fechando os seus olhos e curvando a sua cabeça no momento de oração diante do nosso Deus. E que nesse momento você peça ao Espírito Santo para que fale ao teu coração através dessa mensagem. Pai querido e santo, eu te agradeço por esse momento, te agradeço pelas nossas crianças, por todo o ministério infantil, te agradeço por essa igreja, pelo privilégio que nós temos de poder servir ao Senhor neste lugar. E Pai, nesse momento em que a tua palavra será ministrada, eu oro para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que essa semente ela caia num terreno fértil que é o nosso coração e ela seja transformadora em nossas vidas. Eu oro para que o inimigo, o ladrão da semente, seja repreendido no nome de Jesus Cristo e que toda a nossa atenção esteja voltado à palavra do Senhor nesse momento. Eu peço que o Senhor me capacite para que eu transmita com fidelidade e com unção do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. O tema é um grande banquete, é o mesmo tema da cantata. E eu convido os irmãos para abrirem no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao 14. Na abertura da cantata foi usado o texto de Lucas, né? Esse texto de Mateus e Lucas, eles são paralelos, é a mesma passagem. Eu escolhi o texto de Mateus porque ele é mais detalhado em narrar esse momento, essa parábola de Jesus. Então Mateus 22, do 1 ao 14, diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. E enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que eu já preparei o meu banquete, os meus bois encevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas o quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Há uma série de parábolas que Jesus contou, que foram proferidas bem próximo do final do seu ministério. Se a gente pegar o capítulo 24 e 25 de Mateus, nós vamos ver que Jesus proferiu a parábola da figueira, que era uma exortação à vigilância. Depois ele falou também do servo bom e do servo mau. Na sequência já vem a parábola das 10 virgens, que também se refere a um chamado à vigilância, à preparação, e a parábola dos talentos. Tudo isso está aí no capítulo 24 e 25. E Jesus conta estas parábolas justamente depois de ele falar sobre o final dos tempos, sobre o tempo que está por vir, a qual eu creio que já está muito próximo, que é a volta do Senhor Jesus Cristo.
O tempo da graça já dura desde quando Jesus ascendeu aos céus e prometeu a sua volta. Nós estamos aí há mais de 2000 anos vivendo esse tempo da graça, esse tempo chamado de tempo da igreja. E essa parábola em especial que nós acabamos de ler, ela é como se fosse uma introdução para esse momento. Jesus conta uma história, conta uma parábola, e em seguida ele começa a falar dos tempos finais, das advertências. Ele tem o sermão profético lá no capítulo 24. Tudo isso, amados, para despertar o entendimento daquele povo de que haveria um tempo em que as promessas se cumpririam, as profecias seriam cumpridas, a volta dele, que foi profetizada, seria cumprida, e a igreja vem vivendo esse tempo aí há 2000 anos. Muitos, né, zombam e dizem, tudo está como antes. A promessa da volta de Jesus a cada ano é dita, mas ele ainda não voltou, e muitos duvidam de que isso seja verdade. Há pessoas que não creem nessa palavra, há pessoas que sequer creem em Cristo como Salvador, mas nós cremos e temos a missão de transmitir a palavra de Deus. E essa parábola, ela é bem interessante, porque Jesus usa uma situação dentro do contexto conhecido, que era uma festa de casamento, as bodas, né? E uma festa preparada dentro daquele contexto judaico, daquele contexto histórico. Embora Jesus ele muda um pouco aqui as questões dessa festa, né? Ele começa dizendo no versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a festa de casamento do seu filho. Olha só, preste atenção nesses detalhes. O rei aqui se refere a Deus Pai, que preparou a festa de casamento do seu filho, de Jesus Cristo. Se a gente for lá para o livro do Apocalipse 19, versículo 7, diz um texto que são chegadas as bodas do Cordeiro, as festas de casamento. É essa comparação que é colocada. O encontro, o retorno do Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro, Ele é o noivo, é comparado a uma festa de casamento quando Ele retornar para a sua igreja, que é comparada com uma noiva. Por isso que lá em Apocalipse usa o termo bodas do Cordeiro. É o momento final, é o momento da volta de Jesus Cristo, recebendo a sua igreja, para viver um período na eternidade, um tempo que não se conta mais. Então, amados, nós vivemos esse tempo de preparação para esse encontro. E o interessante dessa mensagem é que o rei prepara essa festa, ele envia os seus servos para que façam um convite, para que convidam as pessoas para virem para essa festa, para participarem dessa festa. E ele faz todo o preparativo necessário. Ou seja, para uma festa de casamento, quem já se casou sabe disso, né? O quanto de preparativo que é necessário. Quantas coisas que precisam ser pensadas, trabalhadas, preparadas para uma festa de casamento, para um banquete que vai ser servido. E o Senhor é quem vai oferecer esse banquete. E Ele coloca à disposição esse banquete. Veja que no versículo 3, Ele diz que Ele envia os seus servos para que os convidados recebam o convite. Qual é o paralelo para os nossos dias hoje? O convite é o Evangelho, é a palavra de Deus que continua sendo pregada e continua sendo colocada à nossa disposição, como está sendo hoje nesse momento, um convite, né? O Evangelho é o convite, nós todos, né, somos os convidados. Então essa parábola, ela aponta de uma forma muito clara para esse período em que o Evangelho continua sendo pregado, o banquete continua ali sendo preparado, muitos continuam recebendo o convite, e muitos, a exemplo desses convidados, eles continuam desprezando o convite que está sendo feito. Esse é o paralelo que é trazido, porque ele diz aqui que enviou os seus servos, preparou o banquete, estava tudo pronto, mas o versículo 5 diz que eles não se importaram, eles não deram a menor importância ao convite do rei.
Quem porventura nega um convite feito por um rei? Nós não vivemos uma monarquia no Brasil há muitos anos, né? Mas, por exemplo, né, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, na Inglaterra, existe uma monarquia, e se de repente o rei Carlos, né, quem está lá hoje, resolver fazer uma festa, um banquete, um convite, e convidar a nação inteira, vai parar num feriado para atender o convite do rei. É assim que funciona. O convite de rei não é negado, não é rejeitado, né? Mas o texto diz que os convidados não se importaram e deram preferência para suas necessidades pessoais. Veja que interessante. Os motivos são até justos. Um foi cuidar do seu campo, ele tinha que trabalhar. Ele foi cuidar do campo. O outro foi tratar dos seus negócios. Os motivos podem até ser justificados, né? Mas alguns chegaram até a maltratar e a matar os servos que foram enviados. Trazendo um paralelo nos nossos dias. Quantas pessoas continuam rejeitando o convite que vem sendo feito, porque estão dando prioridade às suas necessidades pessoais? Ah, deixa mais para frente. Ainda sou jovem, eu quero curtir a vida, não quero entrar nessa de igreja, de ter que mudar a minha vida. Ah, ainda estou muito atarefado com o meu trabalho, com a minha empresa, não tenho tempo para falar das coisas de Deus, para ler a Bíblia, não tenho tempo para ir para a igreja, tem coisas mais importantes. O convite continua sendo rejeitado, amados. Muitos ainda desprezam esse convite, que é o convite mais importante que é feito na nossa vida. Outros chegam a maltratar e a matar aqueles que levam o convite. Olha o que está acontecendo na Nigéria, na Somália, na Coreia do Norte e em muitos países onde os seguidores do islamismo matam os cristãos. A Nigéria tem acontecido a morte de milhares, não são poucos. Um genocídio que tem acontecido ali dentro, porque a grande maioria do país se tornou islâmica, o governo é islâmico e cruza os braços e fecha os olhos, e uma boa parte da população nigeriana que segue o cristianismo vem sendo dizimada, destruída, e a mídia do mundo não publica, não coloca em evidência o que está acontecendo lá, porque o cristianismo não interessa. Então, aquilo que Jesus colocou como uma parábola que já acontecia também na igreja primitiva, continua acontecendo hoje. O cristianismo é a religião mais perseguida no mundo todo. Os missionários cristãos estão sendo mortos pelo mundo afora. Por isso nós temos aqui uma grande responsabilidade, não só de manter financeiramente o casal de missionários nossos que estão na Turquia, que é um país quase que 100% seguindo o Islã, mas a responsabilidade de orar e interceder pela vida deles. Eles correm risco de vida todos os dias. Não há liberdade que nós temos aqui para servir, para adorar, para congregar numa igreja, para juntar a nossa família. Não há absolutamente essa liberdade. Então, o que a parábola diz continua acontecendo. O convite continua sendo feito, a rejeição continua, a perseguição continua, mas o rei ele continua enviando os seus convites aos seus convidados. E o texto diz que aqueles convidados não eram dignos, e ele manda que continuem convidando. Continuem, convidem, saiam pelas estradas, no versículo 10, pelas encruzilhadas, e todos quantos encontrardes, bons ou maus, ricos ou pobres, continuem convidando. Essa é a missão da igreja, é a nossa missão. Está dentro daquilo que Jesus disse do ide, né, pelo mundo e pregai o evangelho. Cada um de nós somos esses enviados do rei, e nós precisamos pregar o evangelho, divulgar esse convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus 11, esse convite
tão conhecido da palavra de Deus, né? Para todo aquele que está cansado, sobrecarregado, vivendo um momento difícil. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O evangelho todo ele fala desse convite, e muitos continuam sendo convidados, e chega no momento em que a sala do banquete ficou completamente cheia. Muitos atenderam o convite, muitos receberam aquele convite, muitos estavam ali prontos para participar daquele banquete. Logo a cerimônia iria começar, os alimentos estariam ali à disposição de todos, a sala cheia, né? Bons e maus, todos foram convidados. E aí tem um detalhe muito interessante nessa passagem, porque o rei entra na sala e olha para aquela sala repleta, para aqueles convidados que estavam ali, e de repente ele nota um convidado, uma pessoa que não estava trajando uma veste nupcial. Talvez você pense assim: o camarada foi para o casamento com a roupa de serviço, ou foi maltrapilho, ou foi de qualquer jeito, ou foi sem tomar banho, ou foi sujo. Não está dizendo isso, que ele estava mal vestido. Está dizendo que ele não estava com a veste nupcial. Aqui tem um detalhe bastante interessante, irmãos, porque foi a primeira coisa que o rei notou naquela sala, e aquele convidado foi retirado dali, e o texto diz: amarrado de mãos e pés, lançado para fora nas trevas, onde houve choro e ranger de dentes. O que a gente imagina naquilo que estava acontecendo, né, quando Jesus diz essa parábola? Aquele convidado poderia ter ido para a festa, e talvez, né, é uma parábola, é uma história, ele tenha colocado a sua melhor vestimenta. Se fosse um homem, né, teria colocado o seu melhor terno, da grife mais cara que existe. Tem alguns nomes de grife masculina muito cara, né? Louis Vuitton, Gucci, Dior, né? Eu até marquei os nomes aqui para dar um exemplo. Se fosse uma mulher, teria colocado um vestido top das galáxias, como diz a pastora Célia, das grifes mais caras que existem. Prada, Valentino, agora o nome aqui é difícil, é francês, mas é Givenchy. Essa pessoa teria ido com a sua melhor roupa para aquele banquete, para aquela festa. Era o rei que estava ali, mas não era a veste nupcial. Dentro da cultura, talvez da época, quando o rei dava uma festa, ele cedia as vestimentas para aqueles que talvez não tivessem. Havia uma vestimenta adequada. A ideia que Jesus passa aqui é que o rei, ele, além de ter convidado, de preparar o banquete, ele deu as vestes para que todos vestissem uma veste especial e participassem daquele banquete, daquela festa de casamento. Dentro do contexto, Jesus está dizendo isso. O rei, além de convidar, de preparar tudo, de dar um tempo maior para que muitos ainda fossem convidados, ele ainda deu as vestes para que as pessoas entrassem e se vestissem, todas com a mesma vestimenta. Como que se diz hoje, Sabrina? Quando é tudo a mesma cor? Palheta de cores. O rei preparou uma vestimenta toda especial, e todos deveriam estar com aquela vestimenta. E aquele camarada é expulso da festa. Sabe o que significa isso, amados? Isso aqui aponta para a única vestimenta que nos dá entrada, acesso ao banquete, ao reino dos céus. O primeiro versículo que nós lemos, ele fala que o reino dos céus é semelhante ao rei que preparou as bodas do seu filho. Olha como a coisa começa a ficar séria. E para as bodas desse filho, eu não posso pegar nem a melhor roupa que eu tenho, porque ela não pode me dar acesso ao local. A melhor roupa que eu possa vestir aponta para as minhas boas obras, para a minha justiça própria.
Eu não vou ter acesso à entrada na festa, e se eu chegar lá, o que não é possível, vai ser expulso. Nós não somos salvos, nós não vamos para o céu por causa das nossas boas obras. Por melhor que eu seja, por mais bem que eu tenha feito durante a minha vida, não é esse o acesso que me permite entrar na presença diante do trono do Rei, do trono da graça. Não é essa vestimenta que vai permitir que eu esteja na presença do Rei, para nós, do Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, no reino dos céus. O que Jesus estava apontando é que é necessário uma veste nupcial, fornecida pelo próprio dono da festa. E essa veste nupcial, ela aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. A única vestimenta que nos coloca em condições de entrar na presença de Deus. A nossa vestimenta tem que ser lavada no sangue do Cordeiro. Nossa vida, a vida que eu vivo. Então, amados, esse é o ponto fundamental dessa parábola que o Senhor Jesus conta. Ninguém vai para a festa de banquete nem com a melhor roupa que você possa ter. A palavra diz lá em Isaías que as nossas melhores obras de justiça, elas são diante de Deus como um trapo sujo. Elas não nos qualificam para entrar no céu, para sermos salvos. Então, qual é o único caminho que me qualifica para que eu possa entrar nos céus? Eu usei esse texto no velório da nossa irmã Eunice essa semana, a mãe da dona Suzana, sogra do diácono Isaías, uma senhorinha que congregou conosco um bom tempo, estava muito enferma, avançada de idades, faleceu. E no sepultamento, no culto de despedida, eu falei algo muito parecido ao que eu vou dizer aqui agora. A única forma de nós alcançarmos a salvação, de nós fazermos parte do reino dos céus, é através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. Não há nenhum outro intermediário, nenhuma outra intermediária, não há nenhuma outra forma de acesso à presença de Deus. E o versículo mais conhecido da Bíblia, que as crianças aprendem e já decoram na escola desde a primeira classe, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o banquete preparado. Deus deu o Filho. O banquete preparado. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, versículo 17, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ninguém vai entrar obrigado nos céus. O convite continua sendo feito. Deve haver uma resposta do nosso coração a esse convite, que continua sendo feito durante o tempo da nossa vida. Há um trabalhar tremendo de Deus, do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem opera em nós, quem trabalha em nós, para que a gente, num dado momento da nossa vida, os nossos olhos se abram e a gente possa reconhecer que somos pecadores e que necessitamos de uma outra vestimenta para nos apresentarmos diante do Rei. Há um texto lá em Zacarias, no capítulo 3, muito interessante, onde o sacerdote se apresenta, uma visão do sacerdote se apresentando nos céus e com as vestes sujas. E Satanás estava se opondo e acusando aquele sumo sacerdote Josué. Ele estava com as vestes sujas, e naquele momento o acusador é calado e é apresentado para aquele sacerdote vestes limpas. Isso, de uma forma figurativa, é o que o Senhor faz por nós. Ele nos oferece as vestes limpas, para que nós sejamos limpos, lavados, remidos.
através do sangue do Cordeiro, através da fé, de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e de recebê-lo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a vestimenta, é pela fé, amados. As boas obras que nós fizermos depois de recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, elas serão computadas nos céus como recompensas eternas que nós receberemos lá, e a gente não sabe como isso vai ser, né? Se as recompensas serão uma proximidade maior do trono, vai ser, não dá para a gente imaginar, também não importa agora, só importa crer que haverão recompensas para as nossas boas obras, mas elas não são o documento de entrada nos céus, são as vestimentas, a fé no sacrifício de Jesus Cristo, simples assim, para que você seja salvo. E eu falei isso lá no velório da Dona Eunice, e foquei muito em cima dessa questão, porque ela é fundamental na nossa vida. Foi dado tempo para os convidados se prepararem para o banquete. Por que é que quando nós somos convidados para um casamento, a gente recebe o convite com bastante antecedência? Ninguém vai te convidar para um casamento e entregar o convite hoje para o casamento ser amanhã. Sabe por quê? Porque é um momento especial. O convite é feito antes, justamente para que o convidado reserve a data, para que ele não tenha nenhuma outra coisa naquela data. Olha, a data vai ser tal data, então naquela data eu não marco viagem, não marco passeio, eu separo aquela data para a festividade importante que é o casamento. Por isso que na parábola Jesus usa uma festa de casamento. O convite é feito antes para que a gente se prepare e reserve a data. O convite continua sendo feito, mas quantos têm reservado a data? Quem tem dado importância ao convite que vem sendo feito? Glória a Deus, porque nós um dia recebemos o convite e muitos aqui atenderam ao convite, mas talvez aqueles que ainda não receberam, estão recebendo hoje talvez o convite, ou receberam, mas estão adiando a confirmação para estarem presentes na festa, e o Senhor continua estendendo o tempo. Mas vai chegar um momento em que esse tempo cessa, amados. Quando Deus revelou para Noé que ele iria destruir aquela geração toda, porque toda aquela geração até Noé estava pervertida, envolvida no pecado, e já não tinha mais chances de arrependimento. Noé ficou por mais de 100 anos construindo aquela arca, testemunhando que o dilúvio viria, mas o texto diz que o povo continuou numa boa, casando-se, dando-se em casamento, vivendo normalmente, como se nada fosse acontecer, até o dia que começou a chover e transbordar as águas do abismo, as águas que estão presas no subsolo, e a porta foi fechada. Só tinha uma porta a arca. Ela foi fechada por fora, não foi Noé quem fechou, foi Deus quem fechou. O que isso aponta para nós hoje, que vivemos no tempo da graça? O tempo da graça, a porta continua aberta, mas vai chegar um momento que ela vai se fechar e não vai dar mais tempo. E essa porta ela pode se fechar quando o fim da nossa vida. Talvez falar, a porta vai fechar quando Jesus voltar. Vai. Mas enquanto Jesus não volta, a porta está se fechando para cada um que parte desta vida, que se confronta com o seu momento final. E todos nós estamos sujeitos ao momento final, nós temos prazo de validade. A irmã Eunice foi até os 82 anos, uma vida longa. Mas nós não sabemos o nosso dia. E será que vamos continuar adiando o convite? Atos capítulo 2, versículo 38, ele diz como que começa esse processo. No discurso de Pedro ele diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Receber a Cristo como Senhor e Salvador envolve passar por um processo que começa com o arrependimento, com o reconhecimento que eu não sou tão bom quanto eu pensava, e que as minhas vestes, por melhor que sejam, não servem.
Então eu reconheço que diante de Deus eu sou um pecador, eu preciso do perdão, e que esse perdão só é concedido se eu crer que Cristo morreu por mim na cruz. Essa é a profissão de fé que Deus espera que cada um faça. Mais adiante, lá em Atos 10:43 diz: dele todos os profetas dão testemunho que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. A nossa culpa, a nossa dívida é apagada. A promissória que está lá, que o diabo tem na mão para cobrar, vai ser arrancada da mão dele e rasgada. Recebemos o perdão unicamente pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então por que adiar essa decisão? Por que achar que eu posso continuar levando a minha vida do jeito que eu quero? Veja só, quem determina os termos da festa é o rei. Ele determinou os termos da festa. Ele determinou o tempo que seria dado para que o convite fosse feito. Ele determinou a vestimenta que todo mundo tinha que ter. Não é nos nossos termos que nós seremos salvos, é nos termos que Deus determinou. E o único termo que Deus determinou é crer em Jesus Cristo como seu Filho e receber pela fé o sacrifício de Cristo como perdão dos nossos pecados. Há muita gente que caçoa disso, que zomba, que acha uma piada. Ainda mais nos dias de hoje, em que cada vez mais o Evangelho vem sendo desvalorizado e desacreditado, e existe uma grande culpa também por parte das denominações por causa dos escândalos que envolvem pastores, líderes religiosos de todas as religiões aí, cheio de escândalo, de coisa suja. Mas Jesus disse: olha, os escândalos virão, mas ai daquele pelos quais vêm os escândalos. Não importa quem está causando escândalo. Há pregadores, há igrejas que têm sido fiéis à palavra. Procure uma dessas. Então, amados, não há desculpa para a gente adiar o tempo. E Atos 16:31, quando Paulo é liberto daquela prisão onde ele estava com Silas depois de um grande terremoto, o carcereiro desesperado ia cometer suicídio porque ele era responsável pelas vidas que estavam na prisão, desesperado. E Paulo fala para ele: não faz isso não, está todo mundo aqui, ninguém fugiu, porque naquela época o carcereiro pagava com a própria vida se um preso tivesse fugido. E aquele milagre acontece, o carcereiro se rende a Cristo e ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo é: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, tu e a tua casa. Por que ele acrescentou tu e a tua casa se a resposta é pessoal? Porque na casa onde há um crente, há oportunidade de salvação, porque a palavra continua sendo pregada, o testemunho daquele crente continua sendo derramado na vida das pessoas com quem ele convive. Por isso que Paulo acrescenta tu e a tua casa, porque a resposta, a decisão é pessoal. Eu não posso decidir pela vida do meu filho, ele tem que decidir pela vida dele. Quando chegar à maioridade, ele vai ter que escolher o caminho dele. Filho de crente não nasce crente, né? Então, amados, é essa mensagem, é um culto para despertar o nosso coração. Pastor, eu já sou salvo, eu estou tranquilo, maravilha. Então você vai pegar essa palavra e levar para pessoas que você conhece que ainda não se renderam a Cristo. É a nossa obrigação. Nós somos os que têm que levar o convite. Eu venho insistindo nisso com a igreja, né? Nós temos um sonho da igreja crescer, de ter 2 cultos no domingo, um de manhã, um à noite, de ter ministérios expandindo. Mas se nós não ganharmos almas, Deus não vai mandar os anjos. Se eu não levar a palavra, não pregar para um conhecido, para as pessoas em quem eu tenho acesso, não vai acontecer salvação. É responsabilidade nossa, o chamado é para nós. Nós recebemos aí um monte de convite nas nossas mãos. O que nós estamos fazendo com os convites? Guardando na gaveta, como a parábola dos talentos? Ou nós estamos distribuindo os convites? E pessoas vão receber esses convites, e muitos estarão conosco na festa. Então, amados, que essa mensagem
ela toque o nosso coração para que a gente faça essa obra que o Senhor nos ordenou e não foi opcional, né? O evangelismo não é opcional, é uma ordem que nós devemos obedecer. E se entre aqueles que estão aqui nessa noite houver alguém que está sentindo esse convite hoje, que você possa atender o convite. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 8 ao 10, ele diz assim: porém o que se diz, a palavra, ela está perto de ti, está aqui nos nossos ouvidos, está do nosso lado, na tua boca e no teu coração. Qual palavra? A palavra da fé que nós pregamos, a palavra que está sendo pregada aqui. Se com a tua boca você confessar Jesus como teu Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha que interessante: todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 13: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que nós precisamos proferir com a nossa boca? Eu creio no coração, mas tem que ter um momento em que eu preciso declarar a palavra audivelmente. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou através da sua palavra, não foi do pensamento. Deus proferiu a palavra: haja luz, e houve luz. E assim Ele criou tudo que existe. A palavra é algo que testifica a nossa disposição espiritual. Eu posso orar com o pensamento? Sim, há muitas situações em que a gente ora só com o pensamento. Mas proferir a palavra tem poder para ligar e desligar. A palavra tem poder para abençoar e amaldiçoar. Por isso a gente tem que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Mas, amados, o que eu quero dizer é que hoje pode ser uma data que faça um diferencial na sua vida, um divisor de águas, como se diz. Um dia aconteceu isso comigo, e eu fui e eu declarei Cristo como Senhor da minha vida. E eu já tinha vivido tantos anos dentro de uma denominação cristã, mas eu não tinha compreendido que para que eu fosse salvo, eu precisava de uma outra vestimenta. Então, nós vamos ter esse momento de oração. Já estamos aí nos aproximando do final do culto. Eu quero que você curva a sua cabeça e feche os seus olhos nesse momento e reflita em cada palavra dessa mensagem dessa noite. Pare um minuto para refletir na sua vida. Como anda a sua vida com Deus? Você tem sentido uma plena comunhão com Deus? Você tem vivido uma intimidade com o Senhor? Ou você se afastou e está precisando recomeçar também? Uma reflexão íntima, pessoal, amados. Eu não posso olhar para a vida de ninguém. É para a minha vida que eu preciso olhar nesse momento. Todos os dias nós deveríamos ter uma reflexão como essa. Já somos salvos? Ah, sim, glória a Deus. Mas como que eu tenho caminhado com Deus? Como tem sido a minha relação com o Salvador da minha vida? Será que eu tenho dedicado tempo a Deus? Eu tenho orado? Eu tenho ficado a sós em oração com o Senhor? Eu tenho congregado? Eu tenho participado em comunhão com os irmãos? Dentro da minha casa eu tenho sido um exemplo de quem segue a Deus? Como está a minha vida com Deus? Senhor Deus e Pai, eu quero orar nesse momento pela minha vida e por
cada pessoa que está aqui nessa noite, cada irmão, cada irmã, cada um que o Senhor trouxe aqui. Ainda que o Senhor tenha usado a vida das nossas crianças, que o Senhor tenha usado o louvor, que o Senhor tenha usado a Tua palavra, o Senhor foi quem marcou esse encontro. Não é por acaso que nós estamos aqui nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Você não está aqui só porque atendeu o convite para vir na cantata. Foi o Espírito de Deus que te constrangeu a estar aqui. Porque você poderia ter dito não, poderia ter dado uma desculpa. Aliás, nós somos especialistas em dar desculpas, né? Mas eu vejo isso, amados, como um momento espiritual. Foi o Espírito Santo de Deus quem te constrangeu a estar aqui nessa noite. Por isso eu te convido a fazer uma oração. Fale com Deus nesse momento. Se o momento é de gratidão, agradeça. Glorifique a Deus, porque você tem andado na graça, debaixo da graça de Jesus. Se o momento é de uma restauração e um recomeço, ore ao Espírito Santo para que te ajude a recomeçar a caminhada, a restaurar a sua comunhão, a poder se assentar novamente na mesa do banquete. E se porventura é um momento de entrega, a primeira vez, então em oração, nesse momento diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que derramaste o Teu sangue em meu favor. Eu creio que o Teu sangue é poderoso para pagar a dívida dos meus pecados. E eu Te recebo nesse momento como meu Senhor e meu Salvador. Nós vamos ficar um tempo em silêncio para que você continue nesse momento em oração com Deus. Nós não precisamos de fundo musical, não precisamos despertar emoções, porque é uma decisão racional e espiritual ao mesmo tempo. Eu não preciso chamar você aqui à frente e nem preciso orar pessoalmente, não precisamos impor as mãos, embora muitas vezes a gente faça isso. Mas a única coisa necessária nesse momento é você falar com Deus do seu jeito, dizer para Ele quem você é, dizer para Ele que você crê, que você quer uma vida nova, que você quer experimentar um novo nascimento.